e pela ação do teu Santo Espírito é usada, transformada em poder para a salvação, e pedimos que haja salvação nessa noite, haja edificação, correção de rumos, tudo isso, ó Pai, para a glória do teu nome. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Crianças, hoje o desenho é mais fácil. Acho que de manhã foi um pouquinho forçado, né? Apesar que veio cada desenho lindo que me anima. Mas hoje, crianças, vocês vão fazer, preste bem atenção, uma igreja construída com pedras visíveis. A igreja não pode estar pintadinha, não pode estar, porque ela está em construção ainda. Uma igreja que está em construção, pedra sobre pedra, vocês vão fazer a igreja mais bonitinha possível, porque nós vamos lembrar que está sendo construído um edifício santo. Um edifício santo que é construído com pedras vivas. Nós vamos ver isso essa noite, crianças. Mas, quando eu comecei a estudar esse texto, eu me lembrei que eu e a Gigica, Gigica, minha filha, no trajeto casa, colégio, casa, a gente gosta de ver e de acompanhar as obras em andamento. A gente vai vendo prédios comerciais, casas, coisas diversas, e a gente passa por vários. E é curioso que ao longo do tempo, meses, até anos, você vai vendo que leva tempo para construir, e vai ficando legal de ver, vai ficando bonito. Algumas são edificações muito bonitas mesmo, não é mesmo? E isso é uma diversão nossa, né? Da gente ir olhando. E às vezes a gente percebe que as pessoas, elas demolem, elas destroem o que tinha para fazer de novo, para fazer uma coisa nova, para fazer algo inclusive maior, mais bonito. Enfim, às vezes acontece isso. Eu lembrei também que em casa um dos muros estava dando uma certa curvaturinha no sentido vai cair, não é? Por conta da obra do vizinho, e o vizinho então se propôs a arrumar tudo. É bem verdade que do meu lado a gente está falando de um muro de 7 metros de altura e uns 15 de comprimento, então ele gastou bastante, não é? Mas o muro foi crescendo, e a gente acompanhando do lado de cá essa obra e vendo ela ficar pronta, e hoje está uma parede lisinha, que não vai cair, que não tem mais sujeira, não tem mais pedreira. Ficou ótimo, não é? E acabou a confusão lá em casa. Mas foi isso, ele precisou quebrar uma boa parte e fazer tudo de novo, até a gente ter aquela parede segura. E eu lembrei de tudo isso, meus irmãos, porque nós vamos ver nessa noite sobre uma obra também, uma obra que também tem demolição, porque é uma obra de reconstrução de santuários santos. Nós vamos ver isso essa noite neste texto pequenininho, mas muitíssimo importante para a nossa fé. Bom, vamos entender um pouquinho do contexto. Nós vimos domingo passado, Jesus estava no templo, agora Jesus está saindo do templo em Jerusalém. Muito provavelmente é a última vez que isso vai acontecer, porque dias depois Jesus vai para a cruz do Calvário, talvez 2 ou 3 dias depois. Então Jesus está saindo do templo e tem um certo paradoxo, né? Porque o Deus que é anunciado por aquele templo está deixando o templo, não é? Ele está saindo dali. E a partir deste texto, deste capítulo 13, a conversa vai mudar, porque aí já é a obra propriamente dita de Cristo na cruz do Calvário. Mas o capítulo 13, ele é conhecido como o último grande sermão de Cristo e ficou conhecido com o título de Sermão Escatológico de Jesus. Jesus vai fazer aqui uma grande explicação desse importante assunto, porque ele está preparando os seus discípulos para a destruição literal do templo, mas também espiritual, que ele vai explicar depois, e
neste capítulo 13, ele também vai encorajar os seus discípulos a cumprir a missão, porque afinal de contas ele está indo, e virão dias difíceis, dias de muita provação. E todo o capítulo 13 fala isso. O capítulo fala de escatologia. Escatologia é uma palavra que significa o estudo das últimas coisas, tudo que está relacionado ao julgamento final, céu, inferno, eternidade, tudo isso está envolto nessa palavra, englobado por essa palavra escatologia. E Jesus vai falar, vai mostrar profeticamente o fim dos tempos. Jesus vai falar dos sinais que antecederão o fim dos tempos e vai falar que ele vai voltar e ele vai explicar a sua volta. Tudo isso nesse capítulo 13. E esse grande anúncio de Jesus aqui será pregado pelo menos por 2 sermões. Um que vai falar da profecia propriamente dita, que são esses 2 versículos, e todos os outros versículos depois que vão falar dos sinais, da desolação, angústia, a segunda vinda de Cristo e que hora que isso vai acontecer, quando isso vai acontecer, isso veremos no sermão do próximo domingo. Mas hoje vamos ficar com a profecia propriamente dita. Esses 2 versículos, então, compõem essa introdução desse anúncio escatológico de Jesus. Vamos olhar para esses 2 versículos porque e também tentar perceber o aspecto cultural, histórico que está por trás, que vai nos ajudar muito. O templo apontava para a relação de Deus com o seu povo escolhido, com os judeus. Deus se manifestava no templo, essa era a relação até Jesus. O templo é a própria relação direta com Deus. Então veja a importância disso. Nós estamos falando naquele momento da casa de Deus, da habitação de Deus, do local onde Deus se manifestava, o local onde o povo ia para ter uma interação com o próprio Deus. Esse é o templo do qual Jesus está saindo. Os discípulos, então, estavam encantados com a enorme beleza daquele templo. E eu vou explicar isso um pouco. Eles tinham a expectativa de que o templo seria uma espécie de palácio real para o Senhor, que governaria sobre todos. Quando, então, o Messias se firmasse, aí sim ele ia governar e o templo seria o lugar para essa centralidade desse governo. Mas esse templo aqui, que nós estamos falando, não era o de Salomão, que havia sido destruído pelos babilônios no século 7 a.C., segundo Reis, o livro de 2 Reis conta isso para nós, capítulo 25. Depois daquele problema, ele foi reconstruído ou construído com Esdras, em 516 aproximadamente antes de Cristo, imediatamente após o retorno do exílio babilônico. Isso está lá em Esdras 6. Então, Esdras, quando volta do exílio, começa a construir o templo, conforme havia sido profetizado por Ageu, o texto que lemos agora há pouco, não é? E eles, então, constroem um templo, mas era um templo pequenininho, não era o templo de Salomão. Tanto é que os mais velhos, os que reconheceram o templo antigo, ficaram bem decepcionados. Depois, há uma longa história até chegar nesse tempo aqui. O templo foi profanado, invasões e toda uma confusão. Mas Herodes o Grande, desde o século 19 a.C., para se relacionar com os judeus e ter uma relação pacífica, calma naquela região, Herodes pega esse templinho e começa a ampliar. Herodes agora faz uma enorme obra de ampliação desse templo para a alegria dos judeus e, obviamente, para a glória dele, né? Que ele queria ficar lembrado por isso. Meus irmãos, essa obra era tão grande e tão bela que ela foi considerada, segundo os historiadores, como uma das maravilhas arquitetônicas
do mundo antigo daquela época. Era uma obra fantástica. Ela foi feita de mármore branco e ouro para todo lado. Estava vendo um relato, se eu não me engano, do Joséfo, que ele falava que quando o sol refletia no olho, no ouro, e as pessoas olhavam, cegavam de tanto brilho, que do Monte das Oliveiras você via uma grande área branca, de tão branca que eram as paredes. E assim, esse templo foi sendo construído. Ele tinha o dobro do tamanho do templo de Esdras. Aliás, não era só o templo, foram construídas câmaras, áreas externas, pórticos, colunas, tudo isso com um material de primeira, com uma ótima construção. Na base tinham pedras maciças que se calculam que elas pesavam toneladas. Não sei como eles levaram até lá, mas as pedras eram enormes, polidas, um material muito bom. Agora, imagina, falando na língua portuguesa, imagine um bando de caipira da Galileia vendo uma obra arquitetônica daquela. Eu me lembro quando era garoto que eu fui para São Paulo, capital, ainda garotinho, e vi aqueles arranha-céus, aqueles prédios gigantescos, espelhados, coisa maravilhosa para um caipira que vinha do interior, que o prédio maior, o segundo prédio maior era da Igreja Católica e depois um hotel. Era essa a noção de prédio que eu tinha. Não é? Então, o caipira vendo o prédio, eu entendo o espanto deles. Eles estavam vendo uma coisa grandiosa. Mas esse templo ainda não estava completo. A construção estava em andamento. Essa construção só vai acabar em 64 depois de Cristo. E poucos anos depois, no ano 70 depois de Cristo, esse templo vai ser totalmente destruído. Ele ficou pouquíssimo tempo em pé, porque Jerusalém foi destruída pelos romanos, por Tito, o general Tito, filho do imperador Vespasiano. A ação foi tão violenta, Roma sitiou Jerusalém, manteve por um bom tempo ele sitiado, e a confusão foi grande. Resumindo, morreu muita gente, calcula-se que em torno de 1 milhão de judeus morreu nesse sítio, nesse momento da história. Só nessa invasão de Jerusalém, o general Tito queria que Jerusalém ficasse plana. Ele queria que caísse tudo por terra para ficar um tapete. Esse era o desejo de Tito, com o Império Romano ao seu favor. Foi uma grande destruição. Morreram homens, mulheres, adultos, idosos, crianças. Não teve nenhum tipo de piedade naquele momento. E hoje, quase 2000 anos depois, não resta nada daquele lugar. Curioso, né? Realmente foi destruído mesmo. Há talvez apenas o fundamento de uma parede, dá para se ver ainda essas grandes pedras, que acredita-se que seja a parede final daquela parte chamada Santo dos Santos, que hoje é chamada de Muro das Lamentações. Então, é esse o templo, o restinho de templo que acredita-se que sobrou. O Senhor falou que ia ser destruído, e foi mesmo. Veio tudo abaixo. Mas eles, saindo então, passando por toda essa obra maravilhosa, algum dos discípulos, algum dos apóstolos, nenhum dos evangelhos explica qual foi, virou para Jesus e falou: ó, que bonito! Ó, Senhor, olha que construção, olha que material, olha que edificação, que coisa bela. Por que, meus irmãos, que isso está acontecendo? Jesus já vinha anunciando que o templo seria destruído. Ele vinha falando desse assunto, ele já estava preparando os discípulos, não foi a primeira vez. Ele estava trabalhando no coração dos discípulos para a sua partida e já anunciando profeticamente o juízo de Deus que viria no futuro. Por exemplo, Mateus, o Senhor Jesus fala disso em Mateus 22, versículo 7, Mateus 23, 38, Lucas 19, de 43 a 33, Lucas 21,
de 20 a 24, eu vou ler, por exemplo, 2 versículos aqui de Lucas 21, versículo 20, diz assim: quando, porém, vocês virem Jerusalém sitiada de exércitos, saibam que está próxima a sua devastação. Versículo 24. Cairão a fio de espada e serão levados cativos para todas as nações, e até os tempos dos gentios se completem, Jerusalém será pisada por eles. Palavras do Senhor Jesus. Anúncio explícito de Jesus. Então, vejam, meus irmãos, como você acha que ficou a mente e o coração daqueles discípulos quando Jesus fala que não vai sobrar pedra sobre pedra? Senhor, essa construção aqui é de rocha. Como que não vai ficar pedra sobre pedra? Como você acha que um lugar daquele, com base tão sólida, uma construção tão bem feita, poderia vir ao chão? Como que você acha que ficou o coração daqueles homens pensando sobre a destruição do templo? Talvez eles tenham pensado, de novo? Vai destruir de novo, agora que está ficando bom? Será que eles pensaram assim, será que nós vamos novamente para o exílio? O que Jesus está querendo dizer? Nós não temos essas respostas, mas é claro que o coração daqueles homens foi impactado por essa notícia. Porque o que está acontecendo aqui? Os discípulos estavam enganados em seus corações. A verdadeira glória da adoração não tinha nada a ver com a beleza daquelas edificações, e sim com a fé dos fiéis. Eles estavam encantados com as pedras, com as paredes, com a beleza, e não com o que aquilo representava o próprio Deus. A expectativa daqueles homens estava no lugar errado. Eles olhavam e se admiravam com o templo, mas não percebiam a glória do Senhor que falava com eles. Eles se encantavam com o templo de Deus, e eles estavam conversando com Deus em pessoa, e eles não se encantavam, eles estavam confusos. E não ficar pedra sobre pedra é justamente uma sinalização para a destruição total que haverá no dia do juízo. Além de Cristo, vários profetas anunciaram a destruição no dia final. Por exemplo, Miqueias, capítulo 3, versículo 12, que diz assim: portanto, por causa de vocês, Sião será lavrada como um campo, e Jerusalém se tornará um montão de ruínas, e o monte do templo numa colina coberta de mato. Essa profecia era antiga. Esses homens já tinham informação sobre isso, não é? É verdade que parte desse anúncio escatológico de Cristo se cumpriu no ano 70. É verdade, o templo literalmente foi destruído, porém, algo maior e mais completo está por acontecer, e é isso que Cristo está trabalhando no coração dos seus discípulos. Imagine você chegar na porta do templo da Universal, no solo sagrado, aqui no início do Pistão Sul de Taguatinga. Se você não conhece ali, recomendo dar uma passadinha. Na frente, já está bom, não é? Chega lá na frente e falar assim, ver aquela obra imensa e provavelmente caríssima, e dizer para aquelas pessoas que aquilo vai vir ao chão. Vai lá e profetiza, vai vir ao chão esse prédio. Imagina essa cena. Ou você na Basílica do Santuário Nacional, na cidade de Aparecida, em São Paulo. Ou se você for muito mais crente mesmo, você vai lá na Basílica de São Pedro, em Roma, na Itália, vai lá na porta, grita pelo Francisco e diz que você não fica admirado com aquilo ali, porque Cristo não habita ali. E mais, e você ainda diz bem alto, e daqui a uns anos, essa estrutura toda vai cair ao chão. Você já pensou fazer isso? Imagina quem está ouvindo. Os apóstolos estavam ouvindo algo assim, que confundiu o coração deles, que confundiu
a mente deles. Provavelmente, os seus corações corrompidos não estavam entendendo ainda o que estava acontecendo. Mas o fato, meus irmãos, é que muitos dos atuais discípulos de Cristo, como alguém já disse, ainda olham, ainda se encantam, se admiram e até idolatram coisas que parecem grandes e que são consideradas sagradas. Ainda há muito cristão nos dias de hoje se encantando com pedras, com várias coisas e não veem o próprio Salvador. E pior, ainda confundem o lugar da verdadeira habitação do Senhor. Ainda tem muito cristão achando que o Senhor habita no templo. A nossa linguagem evangélica nos confunde, não é? A gente fala que vamos hoje para o templo. Qual templo? Isso não existe mais, isso foi destruído. Há um desejo de alguns de ter prédios enormes, bonitos. Há desejo de ter eventos e datas especiais famosas, para mostrar para o mundo a beleza da sua fé. Afinal de contas, os outros têm, nós somos o filho do rei, o dono do ouro e da prata, a gente também precisa ter alguma coisa para mostrar aí fora, mas se esquece do próprio Cristo. Esse é o pensamento de muito crente ainda hoje, se confundindo com o externo. Mas veja, e nós estamos aqui apenas com uma introdução, e nessa introdução nós vamos aprender algumas lições. Em primeiro lugar, esse texto profético de Jesus, que nós vamos ver mais completamente no próximo domingo, mas aqui já há informação de que Jesus virá, que acontecerá o que no grego é chamado de parousia, ou a segunda vinda de Cristo. Cristo virá novamente. Antigamente tinha até uma música, né? Jesus virá outra vez aqui, uma música linda. Quase não se fala mais da volta do Senhor. E, meus irmãos, não importa que já se passaram quase 2000 anos, Jesus virá. Jesus virá. A minha santa expectativa, eu acho que eu já falei isso, né? A minha santa expectativa é que Jesus chegue antes de eu acabar o sermão, porque é muito melhor Ele. Essa deve ser a nossa esperança, pela volta de Jesus. O reverendo Hernandes Dias Lopes, ele comenta que existem aproximadamente 300 referências sobre a primeira vinda de Cristo e aproximadamente 2.400 sobre a segunda vinda. A Bíblia fala muito sobre a volta do Redentor. E parafraseando o próprio reverendo Hernandes, infelizmente, muitos não acreditam nisso, outros negam a segunda vinda de Jesus, inclusive recusando a palavra de Deus, é claro. Outros anunciam falsamente e enganam pessoas com falsas previsões da data da chegada de Jesus. Quando o Senhor me alcançou há mais de 26 anos atrás, eu ouvi já algumas vezes quando Jesus chegaria, especialmente na virada para o ano 2000, né? Era um tal de procurar casa na Chapada, porque lá o terreno é plano e sei lá o quê, porque Deus vai acontecer alguma coisa. Uma expectativa falsa, porque a Bíblia nunca disse essa data, mas ela diz claramente que Jesus virá outra vez. E pior, ainda há quem viva como se isso não vá acontecer. Tem gente vivendo como se Cristo não fosse voltar. Tem gente vivendo como se Cristo já foi, ficou por lá mesmo e cada um que segue por aqui. Tem gente esquecendo esse anúncio profético de Cristo. Mas, meus irmãos, Jesus realmente voltará e, enquanto isso, Ele está preparando morada para o seu povo. Porém, quando Ele vier, acontecerá a destruição que Ele está falando. A destruição
deste corpo, a destruição desta terra e uma reconstrução perfeita. É isso que o Senhor está falando. Não vai sobrar pedra sobre pedra. Nós teremos um corpo glorificado, uma terra completamente restaurada, onde o povo vai habitar eternamente, para sempre com Ele. Lá não existirá mais morte, não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram, conforme diz o texto de Apocalipse. É isso que está acontecendo. O Senhor está preparando esse tempo. Esse dia da destruição também é chamado de o dia do Senhor, ou o dia de Cristo. E nós estamos no dia do Senhor, que é uma lembrança justamente que celebramos semanalmente, não só a ressurreição de Jesus, porque isso falamos todo domingo, mas o dia do Senhor também aponta para aquele glorioso dia que se aproxima e pelo qual temos que esperar com santa expectativa. Expectativa pelo derradeiro dia de Cristo. É meio estranho, eu sei, a gente falar que você espera pelo dia da destruição. Mas isso, porque precisa destruir para fazer novo. Esse é o método que o Senhor vai usar. E essa mensagem em si mesma, ela também é uma mensagem de juízo. As pessoas não estão falando mais isso, mas porque vai ter um grupo que vai para outro lugar, não é para a nova terra. E naquele outro lugar haverá choro e ranger de dentes para todo sempre. O tempo do arrependimento chegará ao fim, quando justamente Jesus manifestar a sua ira santa e destruir tudo. Tudo. Não vai sobrar pedra sobre pedra no dia do juízo. Porém, o Senhor vai fazer algo novo, algo muito melhor que a gente não consegue vislumbrar. Podemos ter expectativa, podemos ter esperança, podemos até pensar algumas coisas com alguns sinais que a Bíblia dá, mas alcançar mesmo a beleza. Conversando uma vez com uma irmã, ela falou assim: eu tenho uma vontade de na nova terra ver como vai ser as cores. Porque se eu já acho linda as cores das plantas, como será uma cor nítida com uma vista santa? Essa mulher tem essa expectativa, essa santa expectativa. E nós temos que ter. Então, quando a gente ouve Jesus dizendo, não sobrará pedra sobre pedra, é porque isso vai acontecer. Não foi apenas no ano 70. Isso vai acontecer. Mas, em segundo lugar, nós também, meus irmãos, precisamos lembrar que nós não precisamos mais de um templo para a presença do Senhor Jesus, porque nós fomos feitos lugar da sua habitação por meio do Espírito Santo. Nós não devemos confundir paredes com a presença de Deus. Há muito crente ainda fazendo divisão de terra santa, entra pela porta da igreja e se transforma. Eu me lembro de uma moça, muito tempo atrás, que ela tinha uma composição, era curioso, ela tinha uma composição de roupa que da porta da igreja ela virava metade, mas dentro da igreja era uma roupa completa. Era um tipo chale, mais algumas peças e tal. Então dentro da igreja você fala, caramba, toda cobertinha, mas do portão para fora, porque aqui era santo. Uma noção de templária, uma noção de parede ainda. E nós não devemos confundir isso. É verdade que a gente ainda vê hoje prédios ricos, bem construídos, porém vazios da presença de Deus. Essa cultura templária no meio evangélico atrapalha demais. Outro equívoco nosso é sustentar o uso de elementos similares ao templo destruído, trazer coisas daquele templo para o dia de hoje. Eu chamaria isso dos judaizantes
modernos. Mas em outras palavras, eu diria que isso nada mais é do que crendice gospel. Os elementos do templo, pinturas, objetos, arca, chifre para tocar e tantas outras coisas que tinha no templo. Porque a nossa cabeça, às vezes, a cabeça de alguns, ainda está presa na estrutura. As pessoas ainda se encantam e não se encantam com o Senhor. E nós temos que cuidar disso, meus irmãos. Por outro lado, é verdade, eu quero fazer um parênteses aqui, que nós não devemos desprezar a utilidade das edificações. Por exemplo, a gente gosta daqui, né, cobertinho, se chover, está tudo tranquilo, estamos protegidos, não é? Para o serviço da adoração pública, por exemplo, para o ensino dos crentes. Mas, veja, meus irmãos, crente é um povo que não se dá bem com puxadinho, gambiarra, sujeira, bagunça, descaso. Crente vive de forma ordenada, organizada, especialmente na adoração comunitária. Porque não é o lugar em si, mas é aquele a quem vamos adorar. O Brasil é curioso, né? Você vai chamar alguém para ir na sua casa? Primeiro que maridos já ouviram isso, né? Não errem, maridos. Não errem. Maridos sabem que não pode chamar ninguém de surpresa para ir jantar em casa. Né? É normal isso na nossa cultura, não é problema. É da nossa cultura. Por quê? Porque a gente tem aquela velha máxima de a casa está bagunçada. E nem está. A casa está arrumadinha. Mas é porque, às vezes, não dá tempo de dar aquela última checagem. É da nossa cultura isso. E a gente não gosta. Eu sou um desses, tá? Não são só as mulheres, não. Eu tenho aquele detalhe de... como é que eu falei, Anusa, ontem? De um olhar diferente, né? Para não chamar de toque. Né? Um olhar diferente, um padrão, de sistemas, de padrões. Eu gosto disso. Né? Então, eu também tenho alguma dificuldade com isso. Mas, para pensar, se a gente tem dificuldade para receber visita porque a casa está bagunçada, e quando chega alguém de surpresa mesmo, a gente fala assim, qual é a máxima? Não repara na bagunça. Frase de brasileira. Se você faz isso, quiçá para o Senhor. Porque é verdade, meus irmãos, o Senhor não está aqui por conta dessas paredes, mas essas paredes estão nos ajudando para termos boa condição para adorarmos o nosso Deus. Então não podemos confundir nem de um lado nem de um outro. As nossas paredes aqui, este chão que é bonito, ele não é santo. Ele é exatamente o chão que está lá fora, porque todo lugar é do Senhor mesmo, e quando o povo está reunido, a igreja do Senhor se estabelece. O templo santo de Deus se estabelece. E Jesus está ensinando isso ali para aqueles apóstolos. Não vai precisar mais disso, acabou isso aqui, não precisa mais de parede, porque vocês são a minha habitação. Então, lembremos, meus irmãos, que a igreja é o templo que Cristo habita. Quando a gente fala assim, vamos para a igreja, é outra frase curiosa. Porque, a não ser que a gente esteja falando assim, vamos lá para compor a igreja. Aí a frase está mais correta. Porque é essa agremiação de pessoas do povo santo de Deus que forma o templo onde Deus habita. E esse templo está em reconstrução. Graças a Deus por isso, porque o Senhor está trabalhando nas nossas vidas, nos edificando. Ele nos chama de pedras vivas, e eu vou falar um pouquinho mais disso. Mas, em terceiro e último lugar, meus irmãos, qual é o nível da sua admiração e apego a este corpo e às edificações, especialmente as edificações religiosas e a esta terra? Você já parou para perguntar? Se Jesus chegasse para você e falasse assim, oi,
eu vou te destruir. Hoje, completamente. Não vai sobrar célula sobre célula, molécula sobre molécula. Como você responderia isso, meus irmãos? Porque é verdade que isso já está acontecendo, o Senhor está nos refazendo novas criaturas e fisicamente isso acontecerá no dia do juízo, no dia de Cristo. Mas às vezes a gente fica muito apegado ao que está aqui. E esse foi um dos equívocos ali dos apóstolos, dos discípulos do Senhor. Eles estavam apegados à representação e não ao próprio Senhor. A nossa expectativa é pelo futuro. É claro que a gente não maltrata o nosso corpo. Claro que não, porque isso também é pecado. Mas a minha expectativa é pelo novo que virá, pelo renovo, pelo que vai ser refeito. E veja, Jesus é a pedra angular nessa estrutura espiritual. Eu gosto, Pedro, o texto que nós lemos, fala disso. Eu gosto dessa analogia que o Senhor fez e que seus apóstolos fizeram também quanto a edificações. O Senhor é a pedra angular, aquela pedra necessária para dar prumo e rumo para toda a construção. Mas esse templo espiritual, essa estrutura espiritual está sendo construída de pedras, pedras vivas. Nós somos essas pedras, os filhos de Deus, feitos por adoção, são as pedras vivas dessa edificação. Então, para pensar, sabe o desenho que eu sugeri para as crianças? Se coloca numa das pedrinhas. A gente todos juntinhos nós somos essas pedras que o Senhor está conectando para fazer a sua santa habitação. E é nessa edificação santa que está em construção que acontece a adoração pública, a adoração comunitária. As pedras vivas apontam para o santuário espiritual que é habitado pelo sumo sacerdote Jesus. Nós somos esse templo onde o sumo sacerdote cuida do seu povo, pastoreia o seu povo, direciona o seu povo. Somos nós, meus irmãos. Por isso essa importância da comunhão dos santos, da fraternidade, da vida comunitária, da única família da fé. Só tem uma família que importa, meus irmãos, é a família da fé. É isso que nós precisamos lembrar. E as pedras vivas proclamam a santa palavra de Deus, é claro, para que velhos e vazios santuários sejam derrubados e novos santuários sejam edificados no lugar, passando a se tornar a habitação do Espírito. De manhã eu falei da reconciliação que o Senhor faz conosco, mas agora a perspectiva é que o Senhor nos usa não só como agentes da reconciliação, mas como trabalhadores que estão trabalhando para edificar um grande templo santo. E nós somos aqueles que anunciam, e pelo nosso anúncio, pela exclusiva graça de Deus, obra do Senhor, o Espírito Santo transforma uma edificação velha em nova habitação do Espírito. Então, nós somos essas pessoas. Agora, o duro é ver pedra morta clamando no lugar das pedras vivas. E tem, né? Às vezes a gente ouve uns incrédulos falando algumas coisas que você fala, ups, eu que deveria falar isso. Eu que deveria estar alinhado dessa forma. Eu que deveria estar preocupado com essa causa. Eu que deveria estar com uma perspectiva mais santa do mundo. Nós precisamos cuidar disso, meus irmãos. Qual é a sua perspectiva desta vida? O que você está esperando nesta vida? De morar em grandes palácios ou de ser um grande templo para o Senhor? Qual é a sua expectativa? E eu termino lembrando algumas coisas. Jesus é
o construtor e também a pedra angular do templo espiritual que está sendo construído. Não é fantástico isso, como Cristo exerce vários papéis ao mesmo tempo? Ele constrói e ele é o prumo desta construção. E mais, essa construção está acontecendo ao redor do mundo com inúmeras pedras vivas que somos nós, o seu povo. O Senhor tem feito por aí pedras vivas, alcançado pessoas, e essas pessoas agora estão se tornando esse material que Cristo usa para levantar o seu santo templo. Porque nós não precisamos mais das pedras comuns deste mundo. E a minha oração é que até a sua volta, Ele use esse templo santo ainda em construção para manifestar a glória de Deus Pai por todo o mundo. Que nós, de fato e de verdade, a habitação do Senhor, sejamos reflexo aí fora. Tomara, como diz aquela outra palavra que eu gosto muito, Oxalá, quiçá o Senhor nos use como edifícios santos e pessoas aí fora fiquem admirados de verdade com o santo templo de Deus. Não conosco, propriamente dito, não com pedras, mas lembra de manhã que Jacó olhou para Esaú e, olhando para a face de Esaú, ele viu a face de Deus? Que nós sejamos assim, pessoas que olham para nós e falam: uau, ali é a habitação de Deus. Eu não sou a habitação de Deus, eu quero ser a habitação de Deus. Tomara que a nossa vida glorifique aí fora o nome do Senhor. Tomara que nós, esse templo santo, brilhemos a glória de Cristo. Tomara que nós sejamos pedras vivas mesmo, né? Pedras que vão sendo colocadas umas sobre as outras, e isso vai tomando forma. E aí sim as pessoas vão olhar e vão ficar encantadas. E aí eles vão dizer para Cristo: que obras, que pedras, porque são suas, para a tua própria glória. Vamos orar. Senhor, este é um dos textos tão importantes para nós, o teu povo, registrado na tua santa palavra, tão profundo, tão amplo, mas apenas começamos hoje, Senhor. Dá que entendamos esse anúncio profético de Cristo, tanto para o agora quanto para o futuro, para que vivamos de fato e de verdade para a tua glória. E usa-nos, ó Deus, usa-nos como pedras úteis, não pedras descartáveis, pedras úteis na santa edificação do teu templo para a tua própria permanência. Assim oramos em nome de Jesus. Amém.